Bom, boa tarde a todos, os presentes e os que nos estão a acompanhar online. Obrigado pela vossa vinda e eu queria dar-vos uma pequena explicação inicial sobre esta sessão. A Adfercit tem estado agora com uma certa regularidade a organizar webinars sobre vários temas importantes da ferrovia e a que nós estamos a chamar Adfercit Talks. E desta vez decidimos fazer um tema sobre a liberalização do transporte ferroviário de passageiros. Este tema é um tema com uma atualidade relativamente grande, em particular porque na Assembleia da República, ontem ou antes de ontem, foi finalmente aprovada, dada autorização para o início do concurso para a alta velocidade. A liberalização está seguramente ligada e o que lhe vai dar corpo e oportunidade é a linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Será a linha de alta velocidade de ligação Lisboa-Madrid e será a ligação Porto-Vigo que darão oportunidade a que esta liberalização aconteça. Como vocês sabem, nós neste momento temos um quadro em que o operador incumbente, a CP, opera todos os serviços em Portugal, ao abrigo de um contrato com obrigações de serviço público que é válido até 2030, com 29, mas com possível extensão de mais 5 anos. E desse contrato, o único serviço que não é um serviço de concessão CP é o serviço alfa-pendular. Apesar de que o serviço alfa-pendular é considerado como um serviço de serviço económico de interesse geral. De interesse económico geral. E, portanto, é um serviço que tem os seus próprios condicionamentos, como a legislação da União Europeia faz, relativamente aos horários, relativamente à oferta, relativamente ao próprio tarifário. Ora bem, nós vamos nos confrontar com a seguinte situação. A linha de alta velocidade, que como eu disse, é o que vai dar corpo à possibilidade de liberalização do transporte ferroviário. O primeiro troço a ser executado é o troço Campanhã-Soure. De uma forma muito otimista, podemos imaginar que esse troço estará terminado em 2030. Campanhã-Soure. Pode não estar, se pensarmos que tem que haver uma nova ponte sobre o Douro, mas pelo menos estará de Gaia a Santo Ovídio até Soure, eventualmente. Ora, para além desse troço, o troço seguinte, que é o troço Soure-Lisboa, é um troço que em 2030 ou 2029, quando se poderá iniciar a liberação do transporte ferroviário, terá que ser operado em simultâneo pelos operadores privados e pela CP, e isso levanta uma questão relativamente importante, é que os comboios de alta velocidade, nesse troço, são menos rápidos que os comboios alfa da CP, porque os comboios alfa da CP, ao pendularem, fazem as curvas mais rápido do que um serviço de alta velocidade. Isto vai levantar um problema claro de competitividade e de concorrência entre os operadores. Isto é, o operador privado poderá ter uma grande vantagem técnica entre Soure e Gaia e terá menor vantagem técnica ou desvantagem mesmo entre Soure e Lisboa. Além disso, a CP irá prestar o seu serviço alfa, pelo qual se obrigou a prestar com um determinado horário, com uma determinada circunstância, até 2029, com extensão até 2035. E, portanto, põe-se aqui uma questão. Como é que vamos fazer a liberalização? Como é que vamos dar acesso à infraestrutura aos novos operadores privados? Que tipo de canais horários lhes vamos dar? E como é que verdadeiramente vamos regular a concorrência entre os privados e a CP? Considerando exatamente que a CP está a operar um serviço alfa-pendular que é considerado como um serviço económico de interesse geral e portanto, dá um determinado tipo de condições, preço, etc., etc., e até onde é que isso
até onde é que isso cria um quadro claro de verdadeira liberalização e verdadeira concorrência. Para analisarmos isto, nós convidamos a Autoridade da Concorrência, a que agradecemos a vossa participação, porque de facto o quadro que eu vos estou a dizer a nós suscita-nos muitas dúvidas e, portanto, gostaríamos de ouvir o que é que a Autoridade da Concorrência tem para nos dizer. Convidámos a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, porque de facto é ela que representa o Governo nos aspectos de acesso à infraestrutura e, portanto, era de uma importância muito grande ouvirmos qual é a opinião e o que é que a Autoridade da Mobilidade dos Transportes está a pensar fazer para fazer a abertura ao mercado que a legislação europeia impõe, digamos, e exige. Simplesmente ontem houve um grande evento organizado por eles, pela AMT, no Barreiro, e eles hoje não teriam ninguém disponível para vir e nós compreendemos que isso assim possa ser. Pronto. É uma pena não podermos ter isso, ficamos um pouco sem a opinião deles, mas enfim. Depois, de Espanha, convidámos o Sr. Vítor Banhás, que lhe agradeço a sua participação, porque em Espanha já funciona a liberalização do transporte ferroviário de passageiros de alta velocidade. Existe mais que uma empresa a operar no mercado em concorrência com a Renfe e, portanto, a experiência que ele nos pode dar sobre como é que decorreu o processo de entrada e como é que tem decorrido o processo de operação conjunta e em concorrência entre a Renfe e os operadores privados pode ser uma experiência bastante importante para tomarmos conhecimento. Convidámos a CP, naturalmente, que é o operador incumbente. Provavelmente, ou quase certeza, a CP também estará interessada em fazer a operação com os comboios de alta velocidade. Recentemente, ela foi capitalizada de forma a poder comprar o material circulante para alta velocidade, mas também, publicamente, nenhum de nós sabe ainda quais são as intenções da CP. Talvez o Dr. Guerra nos dê uma ideia sobre como é que vai ser. E, por último, temos o primeiro candidato à operação privada, a B-Rail, que é uma empresa do Grupo Barraqueiro e que está, neste momento, a organizar-se completamente para entrar no mercado logo que essa liberalização seja feita, logo que a abertura ao mercado aconteça. Por último, eu considero que há aqui mais um ponto que é complexo, é que o contrato da CP termina em 2029, mesmo admitindo que a liberalização aconteça em 2029, os operadores têm que comprar material circulante para nessa altura operar. E hoje a compra de material circulante de alta velocidade demorará 5 anos no mínimo. O que quer dizer que 2024 será o ano limite para se fazerem encomendas de material circulante para em 2029 se poder estar em condições de operar em concorrência. Quer do lado da CP, quer do lado dos operadores privados. E, portanto, o processo ainda nos parece um pouco atrasado para que isto tudo se cumpra, mas, enfim, é o quadro que a ADFERCIT se colocou e este é o motivo pelo qual a ADFERCIT entendeu fazermos esta sessão para nos esclarecermos todos melhor sobre como é que tudo isto vai acontecer. Eu, se concordarem, seria por dar a palavra à Autoridade da Concorrência, porque ela vai nos dar o quadro legal em que toda esta situação, toda esta liberalização pode acontecer e o acesso ao mercado dos privados pode acontecer. Claro que sim. Muito obrigada, Sra. Engenheira Curso dos Santos. Foi uma intervenção inicial bastante rica e eu espero contribuir aqui positivamente. Mas antes de mais, gostaria de agradecer o convite ao Sr. Presidente da ADFERCIT, Professor Fernando Nunes da Silva. É um prazer, de facto, estar a fazer parte deste painel para discutir um tema tão relevante como a liberalização do transporte ferroviário de passageiros em Portugal. E talvez seja, não vá direto ao ponto, mas permitam-me fazer aqui este enquadramento e dar nota de toda a experiência internacional que existe e que eu acho que é bastante rica e que devemos aprender com essa experiência. E começaria referindo apenas que a liberalização neste setor passa, de modo geral, por uma combinação de duas principais abordagens. Por um lado, temos
procedimentos concorrenciais, devemos promover procedimentos concorrenciais, nomeadamente para atribuir os contratos de serviço público, com vista a promover a concorrência pelo mercado, e, por outro lado, então aqui mais relacionado com as linhas de alta velocidade, promover a concorrência em regime de livre acesso, permitindo também que diferentes operadores possam operar numa mesma rota. E, como referi, existe aqui experiência internacional relevante que mostra que a concorrência no transporte ferroviário contribui positivamente para o bem-estar dos consumidores, quer em termos de preços, quer em termos de oferta. E permitam-me que refira aqui alguns estudos. Um estudo recentemente publicado mostra que a abertura à concorrência da linha de alta velocidade Paris-Lyon em 2021, quando comparada com uma rota semelhante, sem concorrência, registrou um aumento de frequência de cerca de 15% e uma diminuição de preço em torno dos 23%. Uma outra análise empírica, que também tem por base uma outra rotas sem concorrência, mostra que no caso da alta velocidade Turim-Milão-Veneza, a abertura à concorrência resultou numa redução de preços em cerca de 15%. E segundo dados do regulador espanhol, a rota Madrid-Barcelona, aberta à concorrência em 2021, registrou um aumento do número de passageiros em cerca de 57% nos primeiros meses de 2023, quando comparado com o mesmo período em 2022. E os preços médios, esses baixaram até 23%, também com base em dados do regulador espanhol, registrando ofertas muito abaixo dos preços mínimos existentes antes da abertura à concorrência. A promoção da concorrência também tende a criar um aumento de procura, não só através de novos consumidores, mas também através de um efeito de substituição face a outros modos de transporte. Por exemplo, na Itália, a entrada de um novo operador em 2012 e a reação do operador histórico resultou num aumento da cota do transporte ferroviário e uma diminuição da cota do transporte aéreo. Por isso, estes são apenas alguns exemplos que nos mostram que a promoção da concorrência é crucial para garantir que os operadores no mercado têm incentivos a oferecer melhores serviços, a melhores preços, com mais qualidade e com mais oferta. E eu diria que é precisamente isso que devemos querer no transporte ferroviário de passageiros em Portugal, onde a concorrência ainda é bastante limitada face a outros países europeus. E, aliás, estas novas linhas de alta velocidade que se estimam que venham a ser construídas, como a linha Porto-Lisboa, irão criar janelas de oportunidade muito relevantes e que, a meu ver, devemos aproveitar e promover a concorrência neste setor. Existem também já vários exemplos que demonstram o potencial em termos de ganhos de poupança com recurso a procedimentos concorrenciais para a atribuição dos contratos de serviço público, como por exemplo na Alemanha, onde a concorrência pelo mercado permitiu atingir poupanças entre 15% a 26%. E por isso mesmo a ADC, em dezembro de 2018, alertou o Governo que avançar com uma atribuição do contrato de serviço público por ajuste direto representaria uma oportunidade perdida de abrir já à concorrência esse mesmo contrato. A opção que se veio a registar foi a de atribuição direta do contrato de serviço público ao operador interno, como sabemos, mas aqui a ADC a Autoridade da Concorrência mantém a sua recomendação que no termo do contrato seja promovido um concurso público internacional e que não seja utilizado o recurso à prorrogação de 5 anos, que está prevista que há essa possibilidade. Nesse concurso será relevante ponderar, obviamente, o conjunto de outros fatores, nomeadamente a possibilidade de divisão em lotes, se for necessário para promover mais participação, também considerar um conjunto de regras com vista a mitigar a assimetria de informação entre o operador histórico e os restantes concorrentes e ainda assegurar o acesso à infraestrutura essencial para operar o serviço público.
Uma outra recomendação que a Autoridade da Concorrência emitiu em 2018 prende-se com a compensação do contrato e a possibilidade de subvenções cruzadas entre as atividades comerciais e aquelas atividades sujeitas às obrigações de serviço público. E por isso a ADC recomendou que as regras gerais e os princípios aplicáveis às obrigações de serviço público fossem regidas pelos princípios de transparência e proporcionalidade dessas compensações financeiras. E também neste contexto, a autoridade recomendou que no âmbito do teste do equilíbrio económico, que se deve permitir que mesmo em trajetos englobados em contratos de serviço público, seja possível a entrada de concorrentes. E estas recomendações são, a nosso ver, relevantes, mantêm-se pertinentes, tendo em consideração que o contrato de serviço público entre o Estado e o operador interno não só prevê as obrigações de serviço público, mas também estão, de certo modo, englobadas alguns serviços comerciais, como seja o serviço de alfa pendular. E ainda, novamente, é uma recomendação para o futuro, mas também diria que importaria reavaliar da necessidade de serem mantidos certos serviços, como sejam os de longo curso, como obrigações de serviço público no próximo contrato. Ou seja, e avaliando naturalmente o impacto de abrir esses serviços à concorrência. Mas a concretização, como aliás o Sr. Engenheiro referiu, a concretização da liberalização não estará completa com alguma persistência de fortes barreiras à entrada e parte dessas barreiras prendem-se com o acesso a inputs essenciais. Por exemplo, o acesso a material circulante e à sua manutenção. E aquilo que referimos em 2018, tendo por base também recomendações do regulador espanhol, da CNMC, foi que o facto da rede ferroviária nacional ser praticamente em bitola ibérica pode resultar em barreiras à entrada de novos operadores, ao condicionar a existência de um mercado secundário de material circulante ou até mesmo de aluguer desse material. E por isso, em 2018, a autoridade alertou para a importância de se equacionarem eventuais medidas para mitigar as barreiras à entrada quanto ao acesso a este material e diria mais quanto ao acesso de material de qualidade para fazer face a tempos de viagem necessários para que, de facto, um operador possa entrar no mercado. E esta recomendação mantém-se relevante hoje, já que a nova linha de alta velocidade de Porto de Lisboa será construída em bitola ibérica. E também a este respeito, a experiência internacional é relevante. Veja-se que vários outros países introduziram medidas diversas para assegurar o acesso de terceiros a material circulante e à sua manutenção. Por exemplo, no Reino Unido, a atividade de manutenção de material circulante foi transferida do incumbente para uma empresa terceira independente. Um outro tema que gostaria daqui trazer relaciona-se com o acesso à capacidade. E aqui importa assegurar que a repartição de capacidade seja efetuada de forma neutra, sem introdução desnecessária de estrangulamentos e de forma a maximizar a sua utilização pelos operadores. A legislação também prevê a possibilidade de celebração de acordos quadro para repartição de capacidade, por um prazo superior ao normal período anual de validade do horário de serviço e aqui, com base em informação pública recente do gestor de infraestrutura, este tipo de instrumento de repartição de capacidade não estará neste momento a ser utilizado, pelo menos para efeitos de operações ferroviárias em Portugal, pelo menos de momento. Aqui referir que este tipo de acordos pode ser um instrumento relevante para reduzir a incerteza no mercado e a assimetria de informação entre o gestor de infraestrutura e os operadores, promovendo assim os incentivos ao investimento num setor em que o investimento é de facto muito significativo e particularmente se houverem necessidades ao nível de material circulante. E isto pode ser bastante importante principalmente em fases iniciais
da liberalização, diria, para atrair novas empresas para o mercado. Estes acordos não devem, todavia, ser utilizados de forma a impedir a concorrência. Ou seja, por exemplo, se a capacidade prevista no acordo quadro for demasiado elevada, ou se permitir a repartição da larga maioria de capacidade a um único operador, ou se tiver uma duração excessiva face aos investimentos previstos. E também aqui, a este respeito, permitam-me que refira outra vez a alguma experiência internacional. Na Itália, de forma a promover a entrada, não pode ser alocada mais do que 85% da capacidade prevista no acordo quadro a um único operador. Em Espanha, obviamente, temos aqui pessoas que saberão bastante mais do que eu, mas em Espanha o gestor de infraestrutura optou por lançar um concurso público para atribuir 3 acordos quadro e introduziu um elemento de concorrência numa rede que, com algumas estações que eu diria que são congestionadas, como seja as estações de Madrid e de Barcelona, e isto permitiu aqui esta forma, no fundo permitiu introduzir aqui um elemento de concorrência pelo mercado na atribuição destes acordos quadro. Ou seja, também aqui uma experiência bastante interessante para a nossa aprendizagem. Em suma, a experiência internacional demonstrou aqui vários benefícios decorrentes da promoção da concorrência no transporte ferroviário de passageiros. E por fim, mas não menos importante, porque importa referir que a Autoridade da Concorrência não tem funções regulatórias no setor dos transportes e em qualquer outro setor. Temos sim a aplicação da Lei da Concorrência e aqui importa assegurar que as regras da concorrência são devidamente seguidas, que antigas ou barreiras não sejam substituídas por novas, como seja através de práticas passíveis de excluir potenciais concorrentes ou efetivos, e a este respeito finalizaria apenas dizendo que a autoridade manter-se-á atenta e não hesitando em intervir para garantir a aplicação do direito da concorrência no setor dos transportes ferroviários, tal como nos restantes setores da atividade económica. Terminaria aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma vez que nos citou, e ainda bem, digamos, o que é que são as experiências positivas que se tiveram na Europa, onde nós sabemos que, de facto, a liberalização está na ordem do dia e está a ser feita, o Sr. Vítor Banhares vai nos dar exatamente a experiência em Espanha, isto é, como é que de facto foi organizada a abertura do mercado, que espaço foi dado aos operadores privados para essa abertura e como é que ela tem corrido hoje, isto é, como é que o operador incumbente, Renfe, e os operadores privados funcionam de uma forma de concorrência que julgo que será uma concorrência bastante livre, fair play, e bastante fair play. Absolutamente. Obrigado, boa tarde. Les pido perdón por no falar portugués y tampoco portuñol, porque lamentablemente cuando trabajaba en transporte aéreo sí que venía con frecuencia a Portugal, pero desde hace unos años en este proyecto ferroviario he perdido, aunque me vienen muchas palabras en portugués. Les pido perdón y hablaré despacio, aunque creo que la mayor parte de las ideas que les voy a comentar, ustedes las conocen porque es fruto de un trabajo, como decía Curcio hace un momento, de un trabajo en el caso de la liberalización en el mercado ferroviario español de 10 años prácticamente. Los tiempos en transporte ferroviario son muy largos. Uno nace, se licencia en la universidad y quizás se jubila y no ve los proyectos hechos. Por eso es importante que la alta velocidad también sea realmente una alta velocidad aplicada a todo el sector respecto de llevar a cabo estos cambios con la mayor rapidez posible. Y también un poco la experiencia que ya hay en Italia, que fue el primer país, como todos ustedes saben, en Francia y en España
con un año y poco de operación de 3 operadores en alta velocidad. WeGo, Renfe y Irio, ¿no?, como operador privado. Yo quería compartir con ustedes una serie de ideas fuerza, que quizás algunas son muy simples, pero que yo creo que no por ser simples o sencillas, creo que es bueno que las repitamos para que tomemos conciencia del gran reto y de las grandes oportunidades que hay en el desarrollo de una nueva industria, porque los nuevos operadores y los nuevos clientes que se montan a los nuevos trenes crean al final también una nueva industria. Hay un sector industrial nuevo que nace en mantenimiento, fabricación de trenes. Y quería ordenarlas un poco por los distintos protagonistas de un proceso de liberalización, ¿no? Me gustaría, con mucha humildad, y también Joaquín probablemente todo lo que diga no solo lo conoce, obviamente, sino que probablemente, espero, en casi todo también coincidamos, pero si no, pues podemos abrir un debate muy bonito, ¿no? Yo creo que el mayor protagonista de la liberalización siempre es el operador incumbente, el operador público, porque Tren en Portugal es CP y CP es Tren. No hay, con permiso de Fertagus, pero ahora mismo CP es el gran actor sobre el que deben pivotar una serie de acciones, y tienen, por un lado, la mayor y la mejor oportunidad de transformación de la compañía en positivo. Estoy seguro de que eso lo saben, y además están ilusionados con ese proceso de cambio cultural y de competitividad que tienen. Y también tienen una responsabilidad, la mayor responsabilidad en el nuevo escenario de una alta velocidad liberalizada en Portugal. Y estoy seguro que eso también lo conocen ustedes. Responsabilidad porque la mayor garantía, la mayor oportunidad, y creo que una de las primeras prioridades de CP es que este proceso sea un éxito, y que BeRail, si hay otros operadores, y que BeRail o BeRail sea un éxito. Yo creo que el primero que debe desearlo es CP, porque sin BeRail, sin otros operadores, CP no va a hacer el cambio que necesita el sistema de transportes portugués. Por lo tanto, eso se traduce en 2 cosas concretas. Por ejemplo, el tema de la capacidad, que la Autoridad de Concurrencia muy bien ha mostrado cuál es el modelo en Italia. En Italia, más del 45% no puede estar en manos en este caso, de Trenitalia. En España es un caso un tanto incluso especial dentro de la alta velocidad, porque somos el segundo país después de China, pero el primer país en términos de kilómetros de alta velocidad, y por tanto había un gran interés por parte de muchos operadores. Muchos operadores, no solo ferroviarios, compañías inversoras de capital riesgo, fabricantes de trenes. Es decir, aparentemente había muchísimos candidatos a crear una compañía ferroviaria. Claro, si hay 8, 9 o 10 empresas que quieren operar, hay que establecer un método porque no hay capacidad para 8, 9 o 10 compañías, no tanto en la vía, no tanto en toda la red, que admite mucha más capacidad de la que tiene, sino, como bien ha señalado la autoridad, y todos ustedes también seguro que lo conocen, porque las estaciones de Madrid y Barcelona están en colapso, y se están haciendo nuevas estaciones. Hay una nueva estación subterránea en Atocha, hay una nueva estación en Chamartín, hay una nueva estación en Barcelona,
pero eso toma tiempo y están prácticamente Atocha empezando, Barcelona finalizando la nueva estación de Sagrera, pero por tanto para poder tener un criterio para decir usted sí que opera y usted sí que opera, se montó un concurso que básicamente lo que puntuaba era un concurso muy aséptico, donde se puntuaba asépticamente quién operaba antes, quién operaba más frecuencias y por tanto llevaba los beneficios de la liberalización al mayor número de ciudades y de ciudadanos. A partir de ahí, los distintos competidores hicimos las ofertas y ganaron los que, como acabo de decirles, operaban a un mayor número de ciudades, con un mayor número de trenes, por tanto con una inversión mayor, ¿no? Y así es como se repartió parte de la capacidad, porque todavía la red sigue teniendo capacidad. Luego les hablaré de que para mí el campo de juego, ya con el mercado liberalizado desde diciembre del 2019, es ya un mercado, es un campo de juego europeo y como mínimo estando en Portugal, ibérico, y por tanto cualquier operador podría operar en cualquier lugar de la Unión Europea, como ya está sucediendo, como Renfe ya está operando en Francia, como Trenitalia está operando en Francia, como SENSEF está operando en Italia, y como las compañías portuguesas, CP, Virrail o quien sea, podrá operar donde quiera. Entonces, en el tema de capacidad, yo creo que es un tema clave junto con el acceso a flota, la inversión que hay que hacer en flota, pero eso en España se barajó el que Renfe pusiera en una rolling stock company determinado número de trenes. Al final no se optó por ese modelo y se fue un modelo en que cada operador compre su propia flota y por tanto invierta en tener su propia flota. Pero en el tema de la capacidad sí que me gustaría poner encima de la mesa que los nuevos operadores deben de tener la capacidad necesaria para viabilizar los planes de negocio. Y si eso implica que CP tuviera que ceder capacidad por la propia eficiencia del sistema, por la pervivencia y el éxito del modelo de liberalización y por el propio éxito de CP como gran protagonista de esa liberalización, yo creo que la capacidad debe ser algo a lo que los nuevos operadores puedan tener acceso, obviamente con unos límites, con un análisis claro de cuál es la capacidad, el número de surcos, de frecuencias que permitan viabilizar una operación, pero hay ejemplos en Italia y en España que pueden ser inspiradores para el proceso en Portugal. Y la segunda gran responsabilidad y gran oportunidad de CP en este proceso es promover desde la parte industrial, con los talleres, con los servicios de mantenimiento, promover ese fair play y esa competencia, promover que esa competencia sea posible lo antes posible, para que no tengan los nuevos operadores que hacer inversiones en talleres que serían un esfuerzo económico extra al de comprar flota y que podrían hacer inasumible una operación, y que en el caso de España yo he de decir que Renfe entendió perfectamente su rol, y la verdad es que el fair play y digamos el compromiso de los tres operadores de Renfe, de Wigo y de Irio, porque el sistema funcione, sistema industrial que redunda luego en que los trenes están en la vía en hora, en que se mantienen los estándares de puntualidad y por tanto la satisfacción del cliente. Capacidad, acceso a la capacidad suficiente para la competencia y fair play en todos los servicios industriales de mantenimiento que pueden necesitar los nuevos operadores.
Y yo creo que a partir de ahí, con este nuevo campo de juego europeo, la oportunidad que tiene CP para ser él, porque seguirá siendo y será, y así debe serlo, porque todos entendemos que es el rol de liderar el sistema de transportes nuclear, el sistema de transportes en Portugal, con este nuevo rol de facilitar y de fomentar la competencia. Estoy seguro de que redundará en que siga siendo ese líder que necesita el sistema de transportes portugueses. En el ámbito de la autoridad, también en los distintos modelos de liberalización, las autoridades de competencia, el sector ferroviario sigue estando a veces en el siglo XIX o muy al principio del XX en muchos aspectos. El hecho de que otros sectores de la economía, el sector eléctrico, el sector del transporte aéreo, el sector financiero, sí que tienen autoridades de competencia fuertes y con capacidad de autoridad, porque la palabra autoridad implica capacidad de decidir y capacidad de imponer, ¿no? Si no decides y si no impones, no eres mucha autoridad. En Italia sí que hay una autoridad de transporte, vamos a decir, con unas capacidades muy amplias. En España, los operadores insistimos a la CNMC, que es la autoridad de concurrencia en España, a que, aunque ya tienen una base donde ellos son decisores en conflictos entre los operadores, son decisores, creemos que todavía tiene techo para ampliar sus facultades normativas y de autoridad. En el caso portugués todavía, digamos, hay un primer nivel más de promoción y más, digamos, informativo y no tanto de autoridad, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Marta? Entonces, aquí el Ministerio de Transportes tiene, obviamente, que entender que no es lo mismo un mercado en competencia europeo que un mercado doméstico antes de la competencia. Y, por tanto, lo mismo que pedimos en España, yo pediría para Portugal, pero no es una cuestión de país, es una cuestión de derecho comunitario y de sentido común de la competencia, y es que el Ministerio no puede ser juez y parte. Creo que tiene que haber una autoridad empoderada, independiente y con capacidad de imposición y de sanción, independiente totalmente de los operadores ferroviarios. El modelo que elijan de apertura, bien porque el operador incumbente, en este caso DP, tenga que ceder capacidad, o bien porque ustedes hagan un proceso competitivo en el caso de que hubiere muchos operadores candidatos como Virrail u otro tercero que pueda ser nuevo. En cualquier caso, entiendo que perseguirá el que la competencia se abra lo antes posible y que afecte al mayor número de ciudadanos, ¿no? Pero yo les pediría que se empoderen, ¿no? Y que el sector les empodere a ustedes como autoridad, y que el Ministerio tome conciencia de que un mercado en competencia no es lo mismo al mercado anterior. Esto es lo que ha ocurrido en España respecto de el éxito que también la autoridad manifestaba en cifras. En el caso de Madrid-Barcelona, en el primer año de operación, casi un 60% más de viajeros. En Italia, como ustedes saben, porque lo hemos leído y lo hemos visto, en el periodo 2012-2017, en 5 años, el mercado se duplicó. Pasaron de 22 millones a 45 millones en 5 años. Por lo tanto, y con unas bajadas de precio de entre un 20 y un 40% dependiendo de las rutas. Por lo tanto, no hace falta
insistir mucho en las bondades, ¿no?, de la liberalización. Y por último, consideraciones en un saco un poco misceláneo, político, estratégico, para ponerla encima de la mesa. Vuelvo a poner encima de la mesa que la liberalización en el eje norte-sur de los servicios comerciales y en el mercado doméstico portugués es el primer paso y el paso fundamental, el paso que debe de ocurrir en el año 29, pero que pensemos en el marco ibérico, en el marco europeo, donde una compañía, CP, Virrail, quien sea, puede ahora mismo tener una base en Zaragoza o en Marsella con 3 trenes y operar lo que comercialmente crea que se puede operar. El mercado está abierto. Es curioso como todavía no hay mucho inversor, todavía no hay mucho grupo inversor en el sector. Falta visibilidad. Cada año hay más visibilidad acerca de este nuevo sector industrial, el del transporte ferroviario, abierto en toda Europa. El ejemplo es Italia. Como todos ustedes saben, el primer operador que se creó fue Italo, se creó en el año 2008, empezaron a operar en el 2012 y en el año 2019 fue comprado por un fondo de infraestructuras, Global Infrastructure Partners, GIP, por 2.000 millones de euros. Este verano ha sido vendido por el fondo a el grupo logístico MSC Cruceros por más de 4.000 millones. Entonces, este sector a medio plazo va a ser un sector en el que, como en otros sectores de la economía, va a haber grandes inversores. Hay barreras de entrada en países, barreras normativas, no hay un idioma común, por lo tanto los maquinistas deben aprender los idiomas locales, el inglés no existe como idioma común, hay barreras, pero no es nada que no tome, como muchas cosas en la vida, un poco de tiempo y un poco más de dinero. Y luego, por último, dentro de estas consideraciones en este proyecto de construcción del eje de alta velocidad y de lecciones aprendidas, yo querría apuntar 2 últimas cosas. Una, los tiempos de viaje aquí son fundamentales para ganar la batalla al avión, para que los tiempos de viaje sean, en este caso, entre las 2 ciudades principales, Porto y Lisboa, inferiores a las 3 horas. Ahora ya hay países, Francia ha prohibido los trayectos aéreos domésticos cuando haya una oferta suficiente de trenes en tiempo de viaje inferior a 3 horas. España ya está legislando también para ello. Y, por tanto, que las infraestructuras sean lo más rectas, lo más directas posibles para que los tiempos de viaje sean los más competitivos es una clave fundamental. Y, por tanto, yo lo que les animaría es a que esa infraestructura que vertebre Portugal de norte-sur sea hecha de la manera más... porque es una infraestructura que va a quedar para toda la vida, que sea hecha de la manera más ambiciosa posible. Ambiciosa posible desde el punto de vista constructivo, ¿no? Y luego, por otro lado, que no cometan el error que en España se cometió después de invertir en tener más de 4.000 kilómetros de alta velocidad, pues ninguno de esos kilómetros pasa por debajo del aeropuerto de Barajas. Si ustedes pueden, por favor, conecten. Parece que la propuesta de Montijo, Alcochete, Santarém, me falta uno, pero parece que Santarém podría ser una opción. No hemos venido a hablar de aeropuertos, pero sí que es importante que en una visión de país y en una visión de sistema de transporte integrado, ya que va a ser una obra nueva, el aeropuerto y la línea de alta velocidad que dé servicio al aeropuerto esté desde lo antes posible hecha. Ahora, y acabo ya, perdóneme, ahora
se va a llevar la alta velocidad a Barajas, pero de una manera a través de ancho ibérico, con muy poca capacidad, con 3 trenes a la hora. Has invertido en 4.000 kilómetros, ¿no podrías haberlo hecho bien? Bueno, misterios de la política. Lo mismo que, y aquí sí que acabo, no me dejo de explicar por qué no estamos unidos los dos países, o el suprapaís ibérico no estamos unidos por alta velocidad, que sería lo que de verdad diera juego a las compañías para que el campo de juego fuera no solo ibérico, sino europeo, ¿no? Y ese también es un deseo, el que a través de Lisboa y Madrid podamos tener servicios domésticos ibéricos lo antes posible. Pero yo creo que tienen ustedes la experiencia italiana, la experiencia española, la experiencia francesa, por lo tanto tienen la oportunidad de coger lo mejor y de dejar de lado lo que haya sido menos efectivo. Muito obrigado, Vítor Banhares. Obrigado a você. Foi muito elucidativa a sua exposição e deixa-nos aqui a oportunidade de colocar o problema ao Dr. Guerra sobre qual é neste momento a visão que a CP tem sobre tudo isto. É compreensível, como nos disse Vítor Banhares, que quando um sistema evolui, ganha mercado, se expande, é bom para todos os operadores. É bom para o país porque a quantidade de pessoas que são chamadas ao transporte ferroviário, que do ponto de vista ambiental é claramente o mais vantajoso, e de facto também compreendemos que o operador incumbente, neste caso a CP, é um elemento central à liberalização ou não. De facto, ou a CP vê vantagens, compreende vantagens em que isto aconteça, para que de facto o mercado ferroviário dê um salto, evolua, ganhe mercado, as pessoas se habituem a viajar, ou continuamos, digamos, no mercado incipiente que temos hoje e portanto, não evolui ninguém. Eu acho que o Guerra terá com certeza uma opinião muito clara sobre tudo isto e eu pedia que ele nos explicasse. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e todos que estão em casa na pessoa do Sr. Presidente da Adfer City e agradecer o convite que nos foi interessado. Eu começaria por fazer uma declaração de interesses que é de que a CP é a favor da liberalização, não cria obstáculos. Eu diria, utilizando uma linguagem brejeira, está mortinha que chega a alta velocidade. Estamos preparados para isso e estamos a preparar para isso. E, portanto, desse ponto de vista, a CP não será de forma alguma obstáculo ou que quer que seja para que, de facto, a liberalização seja uma realidade, ansiando que, de facto, a linha de alta velocidade seja uma realidade quanto antes. Numa segunda nota, eu diria que as recomendações da Autoridade da Concorrência teriam aqui pano para mangas, se calhar teríamos aqui matéria para discutirmos isto durante meses, não é? Mas era importante que se dissessem algumas coisas relativamente às recomendações da Autoridade da Concorrência. A primeira é de que eu diria que da forma como as coisas estão colocadas, eu diria que há uma desconfiança, diria eu, relativamente ao contrato de obrigações de serviço público que a CP celebrou com o Estado português. É preciso que se note o seguinte: a CP é muitíssimo escrutinada na sua prestação, e isso são normas que estão previstas, escritas no contrato de obrigações de serviço público. A CP é escrutinada e monitorizada regularmente pelo IMT, que é a entidade que é a gestora do contrato por delegação do Estado,
e todos os finais de ano, além do IMT, também a Inspeção-Geral de Finanças nos escrutina toda a prestação do ano anterior. Tudo isto tem que ver com uma questão que é uma questão muito cara às autoridades da concorrência, não apenas a portuguesa, mas também e sobretudo a europeia, que é a questão da sobrecompensação. E, portanto, é por isso que a CP é escrutinada do modo que é escrutinada, é um escrutínio muitíssimo rigoroso, quer pela tutela setorial, via IMT, quer pela tutela financeira, que é a Inspeção-Geral de Finanças. E, portanto, isto é preciso que fique muito claro, porque as pessoas podem pensar, bom, quer dizer, é o incumbente, faz o que quer, quando quer e o que lhe apetece. Não é verdade. Aliás, eu ontem, num colóquio promovido exatamente pelo regulador económico, que é a AMT, e, portanto, nós temos aqui um regulador económico, portanto, que é o equivalente da autoridade da CNMC, não é? Em Espanha, e, portanto, também eles nos escrutinam e, portanto, também nós temos obrigações de reporte anuais para com a AMT. Portanto, há aqui um conjunto de entidades que escrutinam a nossa atividade, digo, prestação de serviço público, porque os alfapendulares é um serviço comercial, é de interesse económico geral, é um serviço comercial, não é subsidiado, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, não é subsidiado, portanto, a CP está por sua conta e risco na prestação desse serviço, não obstante, e isto talvez seja uma novidade na Europa, porque eu, enfim, da experiência que tenho, conheço dezenas e dezenas de contratos de obrigações de serviço público, não vi em nenhum deles uma obrigação que a CP tem para com o Estado português e que está vertida no contrato de obrigações de serviço público, que é de níveis de serviço para o alfa-pendular, ou seja, a CP obriga-se a fazer uma determinada frequência e a fazer chegar esses comboios a determinadas localidades de norte a sul do país. Isto tem a ver com um fator que é um fator importante e que a CP, e que não é que a CP, portanto, que a ferrovia desempenha, que é a coesão territorial do país, que é talvez um dos principais papéis que a ferrovia desempenha. Eu ontem terminei a minha intervenção dizendo que uma rede de metro estrutura uma cidade, mas uma rede ferroviária estrutura um país. E, portanto, este aspecto é de facto fundamental. Depois, dizer também que eu não vejo fundamentado em lado nenhum porque é que o contrato que a CP tem atualmente e que termina em 29 não há de ser ele prorrogado. A CP tem um conjunto de investimentos avultadíssimos, e não é só no material circulante, não é? Há todo um conjunto de outros investimentos relevantes que a CP assume e que visam fundamentalmente servir o nosso cliente. Estou-me a lembrar das nossas máquinas de venda automática, que têm muito que ver com a mobilidade dos cidadãos e com a facilidade das jornadas dos clientes, que são investimentos avultadíssimos. Nós fizemos agora um recente, estamos a falar em dezenas de milhões de euros, estamos a falar dos validadores e eu já lá vou, porque as pessoas perceberão porque é que eu falo nisto, que são também dezenas de milhões de euros. Nós fazemos manutenções e o nosso material é um material antigo e, portanto, investimos imenso na modernização do material. E, portanto, tudo isso, tendo presente o justificativo que é para a prorrogação do contrato, parece-nos a nós, CP, que estão reunidas, ou mais do que reunidas as condições, para que o contrato seja prorrogado por mais 5 anos. Depois, dizer também que o contrato foi adjudicado diretamente, mas houve razões subjacentes para que isso acontecesse. A principal das quais é o efeito da rede, aliás, previsto nos normativos comunitários, e reconhecido pela Comissão Europeia, que teve o suporte à autoridade da concorrência europeia, e esse efeito de rede permite, ao contrário do que se diz, permite grandes poupanças ao Estado português, nas compensações financeiras que paga a CP.
não é? E, portanto, quando eu digo efeito de rede, a que é que me refiro? Refiro-me, por exemplo, à partilha de recursos humanos nos diferentes segmentos de serviço. Um revisor que faça um comboio suburbano pode fazer um comboio de longo curso. Se nós olharmos para este efeito que a SCP consegue, de conseguir gerir escalas de uma forma dinâmica, isso dificilmente aconteceria num operador que se apresentasse no mercado como novo. Não é? E, portanto, eu dou este exemplo, mas há também um efeito de rede na gestão do material circulante, na gestão tarifária, e, portanto, este princípio, que é um princípio orientador da própria Comissão Europeia, quando ela emite as suas linhas de orientação para a interpretação do Regulamento 1370, ela refere lá claramente e expressamente neste efeito de rede. Porque este efeito de rede, de facto, propicia sinergias, economias de escala e poupanças ao Estado, quando o Estado tem que pagar as suas compensações financeiras anuais pela prestação do serviço público. Muito mais haveria para dizer a este propósito, mas apenas eu gostaria de acrescentar outra questão, que era: deram-se exemplos de sucesso da liberalização. Curiosamente, são os paradigmáticos. A Itália foi bem sucedida, mas o sucesso não é generalizado em Itália. Há trajetos específicos onde esse sucesso, de facto, é verdade, é verídico, mas há outros em que isso não acontece. Em Espanha, é verdade, Madrid-Barcelona, mas também é verdade que a liberalização pode propiciar um efeito de cherry picking, que é os operadores privados só escolhem o filé mignon, escolhem aquilo que lhes interessa, que são os trajetos supostamente lucrativos. Os trajetos que não são lucrativos não interessa, e isso pode gerar aqui um efeito contraproducente, que é obrigar os incumbentes a suprir essas necessidades e ter uma consequência lógica, é que as compensações financeiras para o Estado ou para os Estados serão claramente superiores àquilo que seriam em condições regulares de mercado. E, portanto, este efeito cherry picking é um efeito muito perigoso para as liberalizações. Aliás, não é por acaso que na Europa nós estamos a falar de cerca de 36, 37 operadores que terão entrado. Mais de 50% deles já fecharam portas. Mais de 50%. Portanto, dizer-se que a liberalização é um sucesso, eu diria que ainda está para provar que o seja. Não é? Aliás, a liberalização nas mercadorias provou até agora que não foi um sucesso. Longe disso. E, portanto, a liberalização dos passageiros ainda está para provar que seja um sucesso. Com isto, não quero que me interpretem mal, por isso é que eu comecei por fazer uma declaração de interesses. A CP não se opõe à liberalização. A CP encara a liberalização como um desafio, está preparada para esse desafio, tem uma história de mais de 160 anos que o demonstra e, portanto, não se oporá naturalmente àquilo que serão as decisões da Autoridade da Concorrência, se houver, e eu espero que não seja necessário suscitar a intervenção da Autoridade da Concorrência. Nós temos um regulador que creio que será suficiente para isso. Naturalmente, também não queremos que a Beirel olhe para a CP, não é? Como um inimigo ou como um adversário. Mais do que isso, a CP naturalmente colaborará naquilo que for essencial, naquilo que for naturalmente, ou que não torne um obstáculo ao mercado. Vou tomar nota. Tome nota, não tem problema nenhum. Não é? Aliás, o que a CP não quer é ser prejudicada na prestação do serviço público que presta. E tem-no sido. E por isso eu disse há pouco, quando falei nos validadores, enfim, reparem, a CP transportou, nós ainda não temos tudo fechado, mas a outubro a CP tinha um aumento de passageiros a rondar os 17%. Relativamente ao ano anterior, relativamente a 2022. A verdade é que isso, o que é que se traduz? Traduziu-se em menos quase 20 milhões de euros de receita. Alguma coisa, algum fenómeno estranho há aqui, porque transportamos mais, mas recebemos menos.
E, portanto, como eu já disse ontem, há aqui estes fenómenos de gratuitidade que vão sendo colocados no mercado. Muito bem, a CP acha isso tudo muito bem, mas a verdade é que depois a consequência prática disso é que transportamos mais e recebemos menos. E isso tem consequências devastadoras depois naquilo que é o conjunto de investimentos que a CP se pressupõe fazer e que depois provavelmente acabará por não os poder fazer porque não tem receitas suficientes para isso. Reiterando e dizendo, a CP é a favor da liberalização, está pronta a fazê-lo, colaborará naquilo que for necessário, não será um obstáculo a isso, não é? E está pronta. Quando o cenário político permitir, a CP tem tudo pronto para se dirigir ao novo governo e dizer: nós temos aqui o nosso caderno de encargos, estamos prontos a lançar o concurso para o material circulante de alta velocidade e assim esperemos que a alta velocidade seja uma realidade. Obrigado, Joaquim Guerra. Foi claro, percebemos exatamente a posição da CP e se houver oportunidade ainda numa segunda ronda podemos fazer algumas questões e averiguarmos um pouco melhor a situação. Eu passava agora a palavra aqui hoje a Castanho Ribeiro, que é a cara da BeRrail, até agora é a pessoa que tem dado o rosto dele na dinamização do processo, exatamente para que ele nos explicasse como é que tudo isto que aqui se disse hoje impacta no projeto BeRrail, que dificuldades está a BeRrail a ter, o que é que a está a condicionar neste momento e como é que acha que será o desfecho disto tudo em 2029, na pior das hipóteses. Muito obrigado. Primeiro que tudo, agradecer o convite à ADFER. A ADFER-CIT, eu ainda estou uns anos atrás, a ADFER-CIT, e saudar sobretudo os meus colegas de painel e as excelentes intervenções que foram feitas até agora e tomei nota aqui das intervenções do meu colega Joaquim Guerra e também quero fazer uma declaração de interesses. Eu particularmente, sendo antigo quadro da CP, onde fiz toda a minha carreira, onde aprendi muitas coisas, tenho particular carinho pela CP e acho que é um elemento fundamental no sistema e vai ser sempre um elemento fundamental no sistema ferroviário português. Portanto, a minha intervenção não tem nada enfim, de negativo com a CP, mas do enquadramento regulatório e técnico que dificulta o desenvolvimento da liberalização e que a CP muito bem tem que também defender a sua posição neste processo e é natural que assim o faça. Queria ver se isto passava. Estava no computador, mas eu... Bem, isto é só para fazer um enquadramento do processo longo, como dizia o Vítor Banharas, na parte ferroviária. Nós tivemos... Não está? Deixa que fazer assim. Agora tenho que voltar para trás. Já voltou. Ok. Peço desculpa por esta falta de capacidade informática. Isto é só para terem uma noção do tempo que demoram as coisas em termos ferroviários. Nós tivemos o primeiro pacote ferroviário em 2001 e só em 2019 é que houve efetivamente a liberalização do transporte ferroviário de passageiros, transporte doméstico ferroviário de passageiros. O estado atual da liberalização, como sabem, está já consagrado na legislação europeia e nacional e resulta do quarto pacote ferroviário que foi publicado em 2016 e, sobretudo, eu queria fazer esta nota que é em que se traduz esta liberalização. E a deliberação diz claramente: as empresas têm direito de acesso à infraestrutura ferroviária em condições equitativas, não discriminatórias e transparentes. E isto é a negação cá em Portugal. Não são equitativas, são discriminatórias e são pouco transparentes as condições para aceder à infraestrutura ferroviária. Isto porquê? Porque há uma série de condições que eu a seguir vou focar e que têm vindo a dificultar efetivamente o processo de criação do novo operador ferroviário em Portugal. Obviamente que este processo de liberalização
estas condições devem ser garantidas para livre acesso a todos os operadores. Há casos específicos, efetivamente, onde pode ser esse acesso limitado, e estou a falar no caso em que impactam nos serviços públicos ferroviários, nos contratos de serviço público, e portanto há por isso mesmo um regulamento relativo à análise do chamado teste de equilíbrio económico do contrato, e muito bem, terá que ser feita essa análise, ver se impacta ou não, mas esse contrato em si também tem que ser abordado mais detalhadamente para ver se é necessário ou não. Outra vez a geneira. Aqui está aqui. Ou seja, em Portugal, apesar da legislação ter saído em 2019, até agora não foi concretizada em Portugal. Eu quero recordar que a BirRail fez a primeira notificação de acesso à infraestrutura ferroviária em 2021. Não foi muito depois de 2019. E até agora ainda não conseguimos o acesso ferroviário. Pode dizer-se, argumentar-se que não fizemos o pedido, que há falta de capacidade, não fizemos o pedido em condições, que há falta de capacidade, mas o que é certo é que qualquer operador terá muita dificuldade em aceder ao tráfego doméstico ou ao tráfego de transporte doméstico ferroviário de passageiros em Portugal nas atuais condições. E um dos obstáculos começa logo por aquilo que o meu colega falou, que é o contrato de serviço público. O contrato de serviço público foi feito à pressa no final de 2019. Eu peço desculpa se estou a ser muito duro, mas foi claramente feito para bloquear a entrada de outro operador, porque ao incluir-se todos os tráfegos ferroviários existentes em Portugal, e ainda por cima que não faz sentido nenhum incluir uma exigência de nível de serviço à CP, e estou completamente solidário com a CP devia desenvolver o seu serviço comercial de forma aberta, livre e ajustado ao que o mercado necessita, e não estar logo à partida condicionada com alguns parâmetros de nível de serviço. Mas basicamente é que este contrato de serviço público inclui serviços como sejam os intercidades de Lisboa-Porto. E esses serviços, se existe um serviço comercial da CP, não faz sentido estar incluindo um serviço público, porque o serviço público existe para servir os cidadãos quando não têm um acesso a um bem necessário. Neste caso, no eixo Lisboa-Porto, não falando no serviço comercial da CP, existia à data interesse manifestado já por nós, BirRail, e, além disso, há uns serviços rodoviários que fazem os mesmos transportes e servem a população. Portanto, o eixo de mobilidade está sempre servido. Portanto, não era necessário incluir todos estes serviços no contrato de serviço público. Isso só acontece porque bloqueia os canais de circulação, e não há outro operador que possa aceder, porque está completamente bloqueado. Como sabem, a infraestrutura ferroviária portuguesa tem limitações neste momento de congestionamento, por isso estamos a avançar com o projeto de alta velocidade, que está atrasado só 30 anos, mas enfim, o do aeroporto está mais um bocadinho, e portanto estamos nesta normal vida nossa de fazer projetos, mas nunca os concretizarmos. Ou seja, como já foi dito aqui, e bem pela doutora Marta Rocha, o efeito de entrada da liberalização nos países traduziu-se sobretudo no aumento do número de passageiros, uma substancial redução de preços, entre 10% a 30%, e no aumento da qualidade de serviços e, sobretudo, das opções do consumidor. E é isso que nós temos que ver, é que o Alfa Pendular é um comboio já com alguma idade. A CP não teve capacidade para fazer investimentos para renovar a frota. Espero que agora tenha com o saneamento financeiro. Mas podiam ter existido outras opções se não fosse bloqueado o acesso. Provavelmente nós, neste momento, já estaríamos, a nossa perspectiva é entrar em 2025 na primeira notificação, já estaríamos com outro serviço e com outras opções e, sobretudo, com uma lógica multimodal. Como sabem, o Grupo Barraqueiro tem capacidade rodoviária, portanto, poderia efetivamente integrar e ter efetivamente uma cadeia multimodal e permitir uma maior sustentabilidade do transporte. E, portanto, efetivamente Portugal não está até neste momento a beneficiar absolutamente nada do transporte ferroviário. E apesar de eu não quero ser muito crítico relativamente à CP, porque sei que tem sido feito um esforço por parte da sua administração para melhorar os serviços, mas o que é certo é que isto foi tirado há 2 dias das notícias, o desastre ferroviário atinge Portugal, ou seja, menos comboios e mais atrasados é as notícias de acordo com o relatório da AMT. Isto é a realidade que nós não queremos, é a realidade que queremos contribuir ativamente para que seja alterada, e isso tem um papel fundamental a CP, como nós podemos vir a ter um papel importante. O que é que a liberalização pode traduzir-se?
sobretudo o nosso entendimento e das análises que fizemos, e já vamos na terceira notificação junto à AMT, felizmente a última deliberação aponta para uma possibilidade de acesso em 2029 com a construção da nova linha de alta velocidade e, portanto, saudamos a decisão tomada no Parlamento e o lançamento a curto prazo do primeiro concurso para o primeiro troço de alta velocidade, mas para o país a liberalização traduz em 6 pontos fundamentais. Reforço da coesão e competitividade territorial, penso que é evidente, não vale a pena abordar muito mais este espaço, porque este tema, porque efetivamente a partir do momento que os consumidores têm outras ofertas com preços mais baixos e podem fazer integração de redes, de cadeias multimodais, e o efeito de rede aqui não é só o efeito de rede ferroviário, é o efeito de rede multimodal, que é mais abrangente que o efeito ferroviário, e nós podemos dar isso. Tem um contributo, obviamente, para a descarbonização da economia, aumento de relevância política, social e económica do setor ferroviário, tem sido uma luta do governo neste aspecto e podíamos ter dado um contributo mais ativo se nos deixassem entrar a trabalhar seriamente no sistema ferroviário, uma maior eficiência e rentabilização da infraestrutura ferroviária. Eu aqui quero deixar uma nota, que é, nós, apesar da infraestrutura ferroviária portuguesa estar congestionada, mesmo assim podia ser melhorada em capacidade. E há projetos de relevância para esse objetivo e que continuam atrasados, nomeadamente do novo sistema de sinalização RTMS e TCS, que permitia um aumento de capacidade da infraestrutura. E também o próprio software de estabelecimento de horários da grelha horária da IP, penso que está na altura de fazerem uns ajustes e conseguirem otimizar mais a capacidade dessa infraestrutura. Existem condições para isso e, portanto, eu penso que a IP já o reconheceu. Obviamente, tudo demora muito tempo em termos de investimentos, em termos de preparação, mas o que é certo é que podíamos estar mais avançados do que estamos. Depois temos também um ganho financeiro substancial para o Estado, porque vai recolher impostos e poupanças significativas de investimentos que deixa de ser necessário porque há outros operadores a fazerem esses investimentos, e depois o ganho substancial do interesse público da mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável, como é a política europeia nesta área. Em termos do setor e dos consumidores, eu já referi, é sobretudo termos mais oferta, mais capacidade de oferta para o mercado, respondendo até a alguma satisfação da procura que está reprimida atualmente porque a CP já não tem mais capacidade, uma melhor oferta, a qualidade dos serviços necessariamente vai ter que evoluir com a introdução de novas composições modernas, adequadas para um patamar de exigência mais elevado por parte dos passageiros. Claramente uma transferência modal de carro e do avião, e posso-vos dizer que os nossos estudos indicavam claramente que o avião deixa de existir no eixo Lisboa-Porto, principalmente, e Lisboa-Madrid, se conseguimos trajetos de menos de 3 horas, reduz muito significativamente, eu diria praticamente a zero, e sobretudo se a legislação europeia for cumprida ou pelo menos implementada, um trajeto desses deixa praticamente de haver aviões, havendo uma solução ferroviária que liga as duas capitais dos países ibéricos. A transferência modal de carro conseguir-se-á se atingirmos velocidades entre Lisboa e Porto menos de 2 horas. Até 2 horas a transferência será relativamente pequena, mesmo assim ainda há uma preferência dos passageiros em utilizarem a sua viatura, e depois claramente um contributo mais significativo para o chamado cluster ferroviário que tanto empenho tem havido nos últimos tempos, em particular até pela parte da CP no patrocínio que faz algumas das suas organizações ligadas à plataforma ferroviária portuguesa e outras. Os desafios na liberalização, e esta imagem traduz um bocadinho os desafios. É ferroviária, na verdade o balasto não é português, pelo que se vê ali, é um balasto de pouca qualidade, mas o que é certo é que é a imagem que é um caminho das pedras tentar entrar no mercado ferroviário português, e é isto que nós temos passado nos últimos anos para conseguir termos o acesso à infraestrutura ferroviária. Existem desafios, obviamente, económicos, relatórios e técnicos. Os económicos ligam-se principalmente com os grandes investimentos que são necessários fazer em termos de material circulante. Relativamente aos desafios regulatórios, é o longo processo
de pedido de acesso à infraestrutura ferroviária. Eu posso-vos dizer que, e de qualquer maneira, deixo aqui uma palavra de apreço pelo esforço feito pela AMT na análise destes dossiês. E porquê? Porque estamos numa fase inicial da liberalização aqui em Portugal, há uma curva de aprendizagem e tanto nós, como a própria CP, como a AMT, temos que fazer um caminho um pouco mais lento para não cometermos erros significativos, porque erros vamos todos cometer, a questão é não serem significativos e, portanto, admite-se o tempo de análise mais longo. A última notificação de acesso foi feita em dezembro de 2022 e veio a prenda de Natal, ou seja, o relatório com a deliberação da AMT em dezembro de 2023, portanto um ano. Estes processos na Europa têm demorado um pouco menos, cerca de metade do prazo para fazer a análise por parte dos reguladores. De qualquer maneira, como eu digo, saúdo o trabalho da AMT e sobretudo entendo a dificuldade nesta primeira fase da interpretação da legislação, da sua aplicação e das condicionantes todas envolventes para tomar uma deliberação desta natureza. Ainda neste aspecto da análise do pedido de acesso, temos aqui uma questão quanto à interpretação das regras de acesso à infraestrutura ferroviária. E isto prende-se porque o engenheiro Curso dizia em 2029 vamos ter a liberalização. Não, a liberalização está desde 2019 e nós queríamos entrar na infraestrutura ferroviária tal qual ela está. A questão aqui, que eu já foquei, que é a capacidade da infraestrutura. E na capacidade da infraestrutura, a leitura eu penso que tem vindo a ser um pouco desvirtuada relativamente a este processo de acesso à infraestrutura. Porque a Birrelho pede o acesso, define um conjunto de canais, mas não tem a garantia que a IP possa disponibilizar esses canais. E depois vai à análise da IP, e a IP diz a AMT não tem capacidade, responde à Birrelho que não tem capacidade, e andamos neste circuito. E, portanto, o que tem sido feito noutros países é que o acesso há uma licença de operador, há um operador que teve essa licença, dirige à infraestrutura, avalia quais são os canais possíveis e depois faz o pedido de acesso à infraestrutura. E assim é que deve ser, porque senão andamos aqui o chamado pescadinha de rabo na boca e não saímos deste processo iterativo entre a AMT, a IP e os novos operadores. Para além disso, como dizia há pouco a doutora Marta Rocha, nós não conseguimos aceder quando a CP bloqueia completamente o acesso, quer seja por via de contrato público, quer seja por via dos canais que tem neste momento o alfa pendular. E, portanto, como dizia a legislação, deve ser equitativo e não discriminatório. E o que estamos a ver é que equitativo não é porque não há libertação de canais para o novo operador ferroviário. E, portanto, espero que este processo, como digo, amadureça e que as entidades competentes percebam que tem que efetivamente haver um processo de abertura gradual. Nós não queremos, neste momento, afastar a CP, antes pelo contrário, como disse Luís no início, é um elemento fundamental do sistema ferroviário e enquanto cidadão, eu diria mesmo que é necessário, porque hoje a Birrelho quer apresentar-se, mas a CP tem anos de experiência, de qualidade técnica, de competência, que não pode ser desbaratada, digamos, afastando a CP do setor ferroviário. Não, a CP é fundamental no setor, mas tem que haver uma abertura equitativa para que outros operadores apareçam e tragam o seu contributo. E, portanto, as regras de prioridade aplicadas na repartição da capacidade também são elas próprias questionáveis, porque dá prioridade aos serviços de obrigações de serviço público, mas, como disse, essa obrigatoriedade envolve praticamente toda a rede e depois ainda dá prioridade aos serviços económicos de interesse geral, que são o alfa pendular. Ou seja, na cadeia de prioridades, nós podemos dizer que já nem conseguimos entrar, não é? Portanto, não vale a pena tentar, porque os canais estão todos bloqueados. E esta é a dura realidade que temos pela frente neste processo. O contrato de serviço público que foi celebrado entre o Estado português e a CP, como eu disse, no final de novembro, restringe significativamente a entrada de outros operadores, e seja a Birrelho ou outro operador que apareça. Portanto, houve uma adjudicação direta à CP e como disse a Autoridade da Concorrência, o processo devia ter sido previamente pelo menos feito um estudo se havia uma consulta ao mercado, se havia outros operadores interessados e o ideal seria ter havido um concurso para
a atribuição de um contrato de serviço público. Mais uma vez é uma situação complexa, de difícil avaliação, porque parece-me que haver um concurso único de contrato de serviço público e afastar a CP do sistema ferroviário, eventualmente se perdesse esse concurso, parece uma situação que deve ser ponderada. E, portanto, talvez partir por lotes e conseguir um equilíbrio em termos do acesso, ou melhor, da concorrência pelo mercado, em termos de lotes, seria o mais adequado. Este contrato de serviço público também é um prazo longo, porque afinal, vamos lá ver, o material que a CP utiliza nos serviços públicos são um material há muito amortizado e, portanto, não se percebe porque é que se estende tanto tempo. Há outros contratos de serviço público pela Europa fora com menos tempo de maturidade e, portanto, poderia ser mais curto. Vamos ver se efetivamente quem estiver na decisão em 2029 se quer prolongar ou não, porque, como eu disse, os serviços, grande parte desses serviços ferroviários podem ser prestados por operadores privados e, portanto, tem que se ver se faz sentido manter este figurino de contrato de serviço público ou não. Esta abrangência, pelo menos, se faz sentido. Depois temos a questão eu aqui no contrato de serviço público eu posso dizer que a transparência é limitada, porque nós insistimos durante um ano para obter o contrato de serviço público, que deveria ser público por natureza, não é, por definição, e nós insistimos durante um ano e finalmente a AMT enviou-nos o contrato de serviço público o ano passado, mas veio truncado de informação, porque entenderam que era informação confidencial. Eu acho que serviços públicos não deve haver informação confidencial, devem ser vistos, deve ser transparente a informação, sob pena de termos processos aí paralelos jurídicos, como temos vindo a ter. O que é que se passa aqui? Efetivamente o doutor Joaquim Guerra tem razão, a CP faz investimentos, mas ele esquece-se de referir uma questão que é a forma de remuneração do contrato de serviço público. E a forma de remuneração é muito simples. Tem gastos endógenos, a CP, sejam eles qual forem, só tem que apresentar que teve estes gastos, tem umas receitas e é o diferencial que tem, é o que recebe de financiamento. E, portanto, eu diria que, eu não posso esquecer, e é bom, na verdade, tem um fator de eficiência, mas que se fizermos as contas, esse fator de eficiência é residual face a esta forma. Ou seja, e perdoem-me se eu estiver enganado na análise que fiz, mas a CP pode fazer nada, muito ou muito pouco, e tem sempre a sua situação económica estabilizada porque recebe a diferencial entre os rendimentos e o que gasta em termos de serviço. Para além disso, tem ainda um fator de compensação por investimentos feitos para a melhoria do serviço público. Ou seja, eu não sei se as bilheteiras, se as máquinas entram neste pacote ou não, mas o que é certo é que há um pacote significativo de investimentos que também o Estado está a cobrir. Mas aí tudo bem, eu acho que é perfeito isso, porque efetivamente está a prestar um serviço público, tem que ser financiado esse serviço público. E a CP não pode continuar a suportar um déficit que é desvirtuar o que é que está a fazer, não é? Portanto, tudo bem quanto a isso. Eu já não concordo é que não seja totalmente transparente a atribuição dessas verbas. E porquê? Porque apesar do Dr. Guerra estar a dizer que é monitorizado por a Inspeção-Geral de Finanças, pelo IMT, pela AMT, o que é certo é que nós não vimos nenhum relatório até agora dessa monitorização. Zero. E o contrato tem penalidades. E como eu vi, como mostrei há bocado, tivemos menos comboios, mais atrasos, e que eu saiba não foram aplicadas penalidades. O Dr. Guerra corrigir-me-á se eu estiver equivocado. E, além disso, no relatório, era suposto, há um serviço comercial, é um contrato de serviço público. No relatório da CP 2022, já está em vigor o contrato de serviço público, eu não consegui descortinar a separação de contas. Ou seja, eu não tenho algumas dúvidas que não haja subsidiação comercial cruzada, ou seja, que os serviços comerciais, aliás, o Dr. Guerra disse isso, que há revisores que fazem suburbanos, fazem intercidades e não sei se não fazem também alfas pendulares e, portanto, há aqui claramente recursos que são alocados e que estão imputados ao contrato de serviço público e prestam serviço no serviço comercial. E, portanto, tudo isto é um pouco complexo e se fosse mais transparente ficaríamos todos muito mais descansados. Por último, o perdão da dívida da CP. O perdão da dívida da CP, que eu acho justíssimo, durante muitos anos, enquanto estive na CP, defendi que devia haver um contrato de programa e a CP devia ser remunerada pelo serviço que presta. Agora,
também era bom que fosse transparente como é que foi feito esse cálculo. Porque há declarações do ministro João Galamba que diz: isto foi feito para garantir que a CP pode comprar comboios de alta velocidade. E, portanto, isto é desvirtuar o princípio do perdão da dívida. O perdão da dívida é para compensar a CP, regularizar a sua dívida relativamente à prestação de serviço e não para alavancar serviços comerciais. Quanto aos desafios técnicos, já foram alguns falados. O primeiro, claro, que já é também de natureza económica, mas é sobretudo de natureza técnica também, é o material circulante. Nós estamos aqui numa realidade, isto não é Espanha, é uma realidade mais pequena, a dimensão do mercado é mais pequena e, portanto, os custos de investimento em material circulante são superiores. Porquê? Porque são encomendas de pequenas séries e, portanto, há maior dificuldade de negociação. Nós estamos nesse processo, sentimos essa dificuldade por causa da dimensão do nosso mercado. E, portanto, seria interessante até, se calhar, que houvesse uma pool de operadores a fazerem uma compra conjunta desse mercado. E posso lançar aqui o reto à CP para se juntar nesse processo para comprar os novos comboios de alta velocidade. Para além disso, o grau de incerteza não é possível. Um operador incumbente público pode comprar e amanhã dizerem que afinal vamos fazer a rede bitola europeia, não bitola ibérica, ponham lá os comboios a circular na linha do Alentejo, não há problema nenhum, gastamos 300 ou 400 milhões, mas não há problema nenhum. Um operador privado não pode dar-se a esse luxo e, portanto, tem que ter uma certeza do modelo. O modelo tem que ser robusto e tem que ter garantias no futuro como é que vai ser a rede ferroviária portuguesa. E até há bem pouco tempo ouvíamos a discussão, é bitola ibérica, é bitola europeia, vai ser feito, vai haver migração, não vai haver migração. Aliás, ainda não conseguimos ter uma clareza se vai ser imposto ao Estado português uma futura migração para a bitola europeia. E, portanto, tudo isto vai condicionar a opção de compra de material circulante, podendo implicar ter custos extra para estar preparados para responder a uma multiplicidade de cenários possíveis de desenvolvimento da infraestrutura ferroviária. Um segundo grande desafio diz a verificação da compatibilidade do material circulante ferroviário com a infraestrutura ferroviária nacional. Eu já há bocado referi, um dos problemas principais são os sistemas de sinalização. A rede ferroviária portuguesa tem um sistema obsoleto de controle de velocidade chamado Convel. E há muito que devia ter preparado a sua migração. Felizmente houve um operador que olhou para isso e começou a tratar, que é a CP. A CP, mais uma vez, prova a sua influência no setor ferroviário. No concurso que lançou para a aquisição de material circulante, exigiu que fosse desenvolvido um interface entre os novos sistemas de sinalização interoperáveis e o Convel. Em boa hora, porque vamos ter, com certeza, em 2026, 2027, o tal interface que permite novos comboios, novos operadores circular. E, portanto, temos que saudar a CP neste aspecto pela sua visão. Na parte de manutenção de material circulante, a manutenção de material circulante é também um aspecto que já aqui foi focado, nomeadamente do acesso às oficinas. As oficinas da CP são originárias no domínio público ferroviário e, portanto, e de acordo com uma diretiva, os serviços desta natureza deviam ser também abertos e acessíveis aos outros operadores. E, portanto, há aqui uma questão que é o investimento, quando estamos a falar novamente em 4, 5 comboios que eventualmente possamos vir a ter, o investimento em infraestruturas de manutenção são significativos. Talvez fosse razoável que houvesse um acesso às infraestruturas de manutenção da CP e a própria CP beneficiasse com isso, porque permite otimizar e otimizar os próprios recursos. Aliás, como faz a Renfe com a Irio em Espanha. O exemplo é só mudarmos para o outro lado da fronteira e vemos um exemplo claro de como isto pode funcionar e bem. E bem para todos, porque otimiza, traz conhecimento para a próxima CP, porque os novos comboios, e portanto tudo isso é perfeito. Um quarto desafio é a atribuição dos canais, e aqui já falámos nisso, que é não só a questão da repartição e quantitativa entre operadores, mas também a questão da visibilidade no futuro. E a visibilidade no futuro prende-se com aquilo que a doutora Marta Rocha falou, que são chamados acordos quadro. Nós temos que ter noção que quando falamos em investir 30 milhões num comboio e vamos comparar, por exemplo, 10, são 300 milhões, nós temos que ter noção que este valor não se amortiza num ano,
portanto amortiza-se em 30 anos, portanto temos que ter alguma sustentabilidade ou pelo menos consistência na atribuição da capacidade por parte do gestor da infraestrutura. Obviamente que aqui surge um problema que é, se vamos começar a ser equitativos, a seguir vem o operador Renfe, a seguir vem o SNCF e às tantas estamos a partir o mercado todo aos bocados e não é rentável para ninguém. E portanto estes acordos quadros têm que existir e os operadores têm que se colocar neste momento a discutir rapidamente, a CP, nós temos que começar a discutir isso de uma forma aberta, consistente, para que haja uma estabilidade futura na rede ferroviária portuguesa. E por último, eu diria que queria terminar e diria que estamos cada vez mais perto, e eu espero que sim, e acredito firmemente, de recebê-los num comboio da Birreiro para uma confortável e eficiente viagem com um serviço de alta qualidade. Pode ser que um dia destes tenhamos mais comboios também da CP com este mesmo princípio e trabalhemos em code-share, por exemplo, mas sobretudo com o objetivo de dar qualidade ao sistema ferroviário português e garantir a mobilidade nacional. Obviamente que há muitos problemas ainda no aspecto da gestão da capacidade e sobretudo da concorrência que vão ter que ser trabalhados, vai ter que haver um maior envolvimento das entidades reguladoras e da própria Autoridade da Concorrência e do próprio Governo para permitir que efetivamente a liberalização ferroviária seja possível em Portugal. E deixávamos aqui com a imagem dos futuros comboios, espero eu, da Birreiro. Obrigado, Cristiano Ribeiro. Acho que foi longo, mas foi exaustivo na sua apresentação. Eu não sei se temos ainda muita gente online, não faz ideia. Bom, nós gostaríamos que a sessão não se prolongasse para além das 7h30, mas julgo que ficaram aqui tantas questões no ar que é inevitável que se ponham algumas. Eu sei que aqui o nosso presidente, o professor Nunes da Silva, quereria pôr uma questão e, portanto, eu passava-lhe a palavra já. Em primeiro lugar, pedi desculpa pelo meu atraso, mas isto foi antecipado para coisas, eu já tinha outros compromissos para que não conseguia resolver, para além dos problemas de circular nesta zona da cidade, está cada vez pior. Ainda não perceberam o que é regular semáforos no século XXI, e portanto é espantoso. Demorar 15 minutos para fazer a travessia da Miguel Bombarda até à 5 de outubro é um bocado esquisito, não é? Mas enfim. Bom, duas ou três coisas que me parece. Em primeiro lugar, agradecer terem aceito o nosso convite e que acho que foi extremamente útil. Aliás, à semelhança das outras edições que têm sido feitas, eu penso que isto são informações interessantes e, sobretudo, que me parece que a Adfercit tem contribuído para criar espaços onde seja possível apresentar as coisas com a maior transparência, sinceridade e objetividade possíveis, sendo certo que cada um tem as suas visões, tem os seus interesses, tem as suas coisas. Mas eu penso que esta possibilidade de um tipo não estar aqui amarrado a conveniências políticas partidárias de entidades é extremamente importante e acho que faz imensa falta no país em que hoje estamos. Não é? Faz imensa falta ter estes espaços de debate. Eu tenho pena que não haja mais gente a seguir isto presencialmente, mas é óbvio que o conforto que permite neste momento seguir isto pela via digital sobrepõe-se bastante relativamente a isto. Bom, agora duas ou três questões que eu gostaria de colocar. Como engenheiro que se apaixonou pelos transportes e dentro dos transportes pelo transporte sobre carril, desde os meus tempos de estudante no técnico, já nem vos digo há quantas décadas foram, há uma coisa que eu neste momento tenho bastante segura. Em Portugal não é possível fazer reformas de fundo em relação àquilo que são as entidades e os sistemas mais antigos sem ser com choques exteriores. E aprendi isso pela vida. Independentemente da qualidade das pessoas que ocupam os seus lugares
da direção em determinado momento, que nem sempre é verdade, como nós já sabemos, não é? Portanto, basta olhar para o que se passa pelas grandes empresas e os grandes operadores públicos de transportes em Portugal para perceber como é que, por vezes, administrações de grande valia técnica no sentido de conhecerem o que é que estão a fazer como operadores de transportes e de grande qualidade humana e gestora, se sucedem depois uns paraquedistas não se percebe de onde é que chegam, não é? Sem qualquer visão nenhuma e que não são mais do que marionetes do poder político do momento. Como nós ainda por cima temos um poder político extremamente variável, nem com maiorias absolutas a gente já consegue fazer legislaturas completas, isto introduz uma perturbação brutal. Num sistema que, como aqui foi dito por vários intervenientes, embora até com perspectivas diferentes, mas desde a CP, desde o privado até a autoridade reguladora da concorrência, que são sistemas de transportes que exigem estabilidade durante décadas para se poder dar passos importantes na sua melhoria, esta perturbação é completamente dramática e desastrosa. Não é? Quer dizer, ontem vi uma peça na televisão, é o 8º governo que anuncia que a alta velocidade agora é que é. O 8º governo. É espantoso. E portanto isto mostra bem o coisa. E portanto, para mim, o aspecto positivo da liberalização é provocar este choque exterior. Mesmo que isso, na minha perspectiva, mesmo que isso introduza prejuízo à CP num determinado momento. Porque não acredito que a CP, por si própria, consiga dar a volta. Não aconteceu nestes anos todos, e não me venham dizer que ao fim de 50 anos de democracia foram todos estúpidos, foram todos ignorantes, foram todos incompetentes, não é isso. Faz parte da psicologia das instituições, das entidades que têm uma grande tradição, terem uma dificuldade grande, por um lado, de se adaptar aos novos desafios, mas mesmo quando têm essa capacidade, têm, só por um mero acaso, é que há uma coincidência entre isso, isto é, uma boa visão técnica, uma boa capacidade de gestão, uma visão de futuro e coincidência de um poder político que compreende isso e que lhe dá as meios. Ter estas duas coisas a funcionar, não existe em Portugal. Pronto, não vale a pena a gente falar mais no assunto. Quer dizer, nós já experimentámos praticamente tudo em termos de combinações político-partidárias em termos de governo deste país. Já experimentámos praticamente tudo. Se vocês forem ver o que é que são os primeiros governos constitucionais até agora, vão ver que já lá tiveram todos, direta ou indiretamente. Poder-se-á dizer que na Geringonça o Bloco e o PC não estavam no governo. É mentira. É mentira. Não estavam como secretários de Estado e como ministros, mas estavam nos gabinetes. E de que maneira? Portanto, estavam lá. E alguns deles com posições, como aliás veio a revelar mais tarde num episódio um bocado triste sobre a TAP, a gerir dossiês importantíssimos. Portanto, estão lá todos. Portanto, quem é que está de fora? O LIVRE que apareceu agora, a Iniciativa Liberal que apareceu agora e felizmente o Chega. Portanto, de resto, já todos lá passaram. Portanto, das duas uma. Ou a gente consegue encontrar aqui um entendimento para, enquanto técnicos, enquanto pessoas que estão preocupadas com a qualidade do serviço ferroviário que possa existir neste país, nos entendemos para forçar uma liberalização que permita esse choque, ou então, daqui a 20 anos, eu já cá não estarei, mas daqui a 20 anos haverá alguém a fazer a mesma coisa, a falar de que a CP continua a não ser capaz, não sei o quê, tem propostas mas não consegue concretizar, etc, etc, etc. Posto isto, o que é que me parece que é absolutamente essencial? É de que, e como foi dito e bem, creio que pelo Dr. Joaquim Guerra, é evidente que a liberalização, para interessar os privados, a liberalização vai ser nos mercados que são rentáveis. Claro, quer dizer, não vale a pena falarmos no assunto. E quando não são rentáveis, como se viu com as PPPs rodoviárias, inventam-se uns contratos absolutamente leoninos. Eu tinha uma grande intimidade com um dos ministros dessa época e eu disse-lhe, uma vez no almoço, disse-lhe, digo o nome, mas quando tiveres uma dessas,
Epá, lembra-te aqui do amigo, pá, diz-me a mim, pá, eu não tenho dinheiro nenhum, mas nessas condições eu vou a um banco e de certeza que me empresto o dinheiro para fazer a autoestrada, pá, porque assim um tipo que tem um contrato em que diz que a rentabilidade é de 12% e se for abaixo disso, pá, há necessidade de reequilíbrio financeiro e dá-me isto por 30 anos, mesmo que não haja tráfego, porque é pago pela disponibilidade, então quanto menos tráfego melhor, quanto menos tráfego houver, melhor ainda, porque nem sequer tenho grandes custos de manutenção, portanto isto é fabuloso. Bom, agora, eu penso que isto não tem que ser assim. E se é de facto para poder... Assim não é. Tem que haver um choque exterior. Para que haver esse choque exterior existe, tem que haver liberalização. Para haver liberalização tem que interessar privados. Isto é em benefício da CP. Na minha perspectiva, isto é em benefício da CP como operador público. Para interessar privados, isto tem que ir para os mercados rentáveis. Aqueles que a gente sabe à partida que serão rentáveis. O que é preciso fazer é uma PPP ao contrário das rodoviárias. Que é, sim senhor, você ganha, mas parte dos seus lucros são investidos para o serviço público no resto da rede. Aquilo que o António Ramalho fez, que foi, quanto a mim, uma asneira brutal, juntar a RFR com as estradas de Portugal, porque são culturas lógicas e mercados e funcionamentos completamente diferentes. Só um tipo que não sabe nada de engenharia é que podia juntar estas duas coisas. Qualquer engenheiro percebe que isto a questão é tão simples quanto isto. Os rápidos ultrapassam os lentos numa autoestrada, numa ferrovia, para se poder ultrapassar tem que se fazer uma linha ao lado. Tão simples quanto isto. E não é a mesma coisa. Só pode ser em certos sítios. E, portanto, tudo isto são lógicas diferentes. Eu vou já terminar. E, portanto, aquilo que me parece é de que o que havia de criar era um sistema de compensação de que, na entrada dos privados, a partir de um determinado valor, que é o valor que permite a amortização e a remuneração do capital investido, não é? Porque os privados não têm que estar a fazer benfeitorias em nome do interesse público, mas a partir de um determinado valor, aquilo que houver, tem que ser repartido entre o privado e o público para financiar o resto. Por último, uma coisa que o Castanho Ribeiro falou e que me parece que é extremamente importante e que a gente ainda não conseguiu dar a volta, apesar da ADFER ter passado a ADFER-CIT, que é o seguinte: hoje em dia, no meu ponto de vista, uma rede ferroviária ao nível nacional só é rentável se combinar com o transporte rodoviário. Não é possível a gente fazer serviço ferroviário para cidades de 20 mil habitantes, com um mínimo de qualidade e de frequência. Mas já é possível fazer serviços expressos, não sei quantos, com uma boa frequência. E não é por acaso que entraram operadores privados, vários nesses serviços e estão muito bem de saúde. Não é? Porque de facto há esse mercado. E portanto a ideia de que o efeito de rede se tem que fazer no interior de um único modo de transporte, e em particular o ferroviário, penso que é um erro e acho que devíamos trabalhar um bocado sobre isso. Desculpem se me alonguei, mas não queria deixar de dizer algumas coisas e sobretudo de agradecer as intervenções que vocês fizeram na mesa, porque acho que foram extremamente úteis e foram extremamente estimulantes para que este tipo de discussão se possa continuar e possamos encontrar uma plataforma comum para conseguirmos impor aos decisores políticos aquilo que é necessário fazer neste país para que o transporte ferroviário não venha a definhar como tem acontecido nestas últimas décadas. Bom, o Dr. Joaquim Guerra ainda queria fazer uma pequena intervenção e eu vou-lhe dar a palavra antes de encerrarmos a sessão. Há uma ronda toda? É muito rápido. Não sei se teremos tempo. Tá bem. É muito rápido. Esclarecer aqui duas ou três questões. Eu tenho muita estima aqui pelo engenheiro Castanho Ribeiro, mas há coisas que se dizem que não podem ficar sem resposta. Relativamente aos comboios atrasados, para quem conviva com o meio ferroviário, percebe que de norte a sul do país a rede ferroviária nacional é um autêntico estaleiro. Não é? É um autêntico estaleiro. E, portanto, quando se olha para aquele relatório da AMT e se diz que a CP presta um mau serviço, que os comboios estão atrasados, bom, não é verdade.
A CP tem, como qualquer operador ferroviário, não é só a CP, a Fertax também estará, tem aquelas contingências imprevisíveis que leva por vezes às supressões. Mas são... Agora a greve para do Exatamente, tipo da IP, é anunciado nos telejornais que a CP para suprime comboio. Exatamente, pronto. Greves. Beira Alta, completamente fechada, como o Sr. Engenheiro sabe. O Oeste está nas condições em que está. A linha do Minho, que não está totalmente operacional. A linha do Algarve, que tem os estaleiros montados. A linha de Cascais, já me esquecia. Convém lembrar, a linha de Cascais, que interrompe aos fins de semana e à noite a partir das 19 horas ou das 20 horas. Portanto, tudo isso concorre, e de que maneira, para que os comboios ou não cheguem ou cheguem atrasados. E, portanto, quando se diz em parangones que os comboios chegam atrasados, é preciso saber as causas. E causas CP, garanto-vos que são residuais, felizmente. Relativamente ao facto do contrato de obrigações de serviço público ter sido feito à pressa. Bom, também não é verdade. Permita-me que lhe diga, e falo com propriedade, porque estive envolvido no processo e ainda não tinha sido publicado o 4º pacote ferroviário em 2016, já a CP em 2015 estava a dar os seus primeiros passos de fazer o seu trabalho interno. Quando em 2018 é convidada pela tutela a encetar negociações, já estávamos muitíssimo bem preparados. E, portanto, houve tempo, começou em 2018 e o contrato também só foi assinado a 29 de novembro de 2019. Portanto, não foi feito à pressa. Houve mais do que tempo. Não é? Relativamente à informação truncada dos contratos, ela existe, é natural, não é só cá, é por todo essa Europa fora. Basta irem, por exemplo, ao Reino Unido, vão ao site do regulador, estão lá os contratos todos publicados, é verdade, mas as cláusulas confidenciais estão truncadas, não são do conhecimento público. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, aquelas cláusulas confidenciais, o que é confidencial designadamente de cariz económico ou comercial, estão truncadas, é perfeitamente normal, é natural, não é nada que não se faça lá fora. Não é? Depois... Não quer dizer que se faça bem lá fora. Ouça, transparência não há, mas pronto, tudo bem. Está bem, a BRL provavelmente também não divulga os seus contratos, porque é que a CP tem que... É diferente, não é um contrato de serviço público. Mas não vamos eu depois quero ver se no futuro a BRL tiver um contrato de serviço público, o que é que vai fazer? Cá estarei eu. Mas vai fazer exatamente igual, creio eu, não vai fazer diferente. Porque lá fora os operadores privados também existem, têm os contratos e é o que é. Não é? Relativamente à questão do próprio contrato em si, é preciso perceber que o contrato só foi assinado depois de um parecer vinculativo da AMT. Portanto, não há aqui nada de secreto, não há aqui nada de coisa de gato escondido com o rabo de fora. Portanto, aí a AMT pronunciou-se, deu o seu parecer favorável ao contrato. Portanto, quando nós dizemos que, ou colocamos dúvidas sobre o contrato, bom, por arrastamento estamos a colocar aqui em dúvida o papel de algumas instituições que nós temos que são respeitáveis. IMT, IGF, AMT, portanto, enfim, é o que é. Relativamente ao perdão de dívida, não há aqui perdão de dívida, não há coisa nenhuma. O que há é um regularizar, nem saneamento. O que houve foi um regularizar de um conjunto de prestações ou de compensações financeiras que eram devidas à CP, e que se acumulavam e se eternizavam no tempo e que eram fundamentais para que a CP ganhasse a sua autonomia financeira para poder, designadamente, financiar-se na banca, para poder comprar os comboios. Sem esta resolução, não era possível à CP estar a equacionar adquirir comboios de alta velocidade. Portanto, este critério de autonomia financeira era absolutamente crucial. Aliás, para terminar, para perceberem que este critério de autonomia financeira é absolutamente fulcral. Nos financiamentos comunitários, a CP estava proibida, expressamente proibida, de concorrer a qualquer financiamento comunitário. Porquê? Porque não cumpria os rácios de autonomia financeira. Agora, felizmente, já está a caminhar pelos seus próprios pés e já tem acesso aos financiamentos comunitários, coisa que não acontecia. Portanto, é para perceber a importância que tinha a resolução deste problema. Bom, já agora que demos a palavra ao Guerra, a doutora Marta Rocha também, e eu pedia-lhe uma coisa.
nesta lista de entidades que foram consultadas a propósito do contrato de serviço público da CP, não sei se a Autoridade da Concorrência foi, mas já agora queria fazer uma intervenção, pedia que nos desse esse esclarecimento. A Autoridade da Concorrência emitiu uma recomendação, esta que referi na minha intervenção inicial, em dezembro de 2018 e enviou esta recomendação precisamente ao Governo. Por isso o Governo na altura tinha acesso à visão da Autoridade da Concorrência. E aproveito também para referir aqui que essas recomendações são recomendações que têm por base um conjunto de princípios que a Autoridade da Concorrência recomenda a vários setores da economia, ou seja, nós não temos apenas funções específicas ao setor do transporte ferroviário, mas também vários setores da atividade económica e estas recomendações específicas que a Autoridade da Concorrência fez em dezembro de 2018, especificamente sobre a forma, o procedimento relativamente à atribuição deste contrato de serviço público, são recomendações que nós já fizemos no passado. Recordo-me, no caso dos transportes rodoviários de contratos de serviço público, emitimos precisamente este tipo de recomendações, inclusive a recomendação relativamente à necessidade de assegurar que prorrogações são apenas se devem apenas avançar se efetivamente necessárias. E deve ser sempre promovido um procedimento concorrencial, ao invés de optar por alargar o período contratual, principalmente se isso não for necessário. Por isso, isto são recomendações que nós emitimos de forma transversal aos diversos setores da economia. Nada específico Não senti perseguido. Sim, sim. E de qualquer forma, relativamente só aqui um ponto final, eu acho que a várias experiência internacional tem-nos mostrado que a promoção da concorrência é importante, que a liberalização traz benefícios. Obviamente que poderão existir cenários onde teremos empresas a sair, mas isso é o que acontece quando temos mercados liberalizados. Aliás, aquilo que nós queremos é não apenas mitigar, eliminar barreiras desnecessárias à entrada, mas também barreiras à saída, não é? Porque nós queremos que os mercados sejam contestáveis, queremos que a todo momento as empresas estejam a concorrer entre si para garantir o melhor serviço e preços mais baixos aos consumidores, porque é isso que garante o bem-estar, o máximo do bem-estar dos consumidores. Terminaria aqui agradecendo, naturalmente, eu concordo totalmente, isto é uma oportunidade muito, muito rica de ter aqui diferentes opiniões. Se concordarem, nós terminaríamos aqui a sessão para não a prolongar excessivamente. O tema é muito vasto, como viram. O tema não está resolvido, é um tema relativamente quente. Nós estamos perante bastantes variáveis que possam conduzir a que ganhemos todas as vantagens que a Autoridade da Concorrência nos explicou que poderemos vir a ter e com os exemplos que nos apresentou de outros países. Eu também creio e estou convencido que alguma coisa temos que fazer para que o mercado ferroviário alargue. A CP tem o seu mercado imensamente enquistado. É também verdade que o Dr. Joaquim Guerra disse aqui uma coisa que é a sua terrível dependência da IP. Mas é claro que quando houver operadores privados, a IP não fará aos operadores privados o que faz hoje a CP. Portanto, eu penso que a liberalização também poderia acarretar do lado da CP um respeito que hoje não tem. Eu espero que sim. Pronto, e ficaríamos então por aqui. Estão convidados para o próximo webinar no nosso site. Nós iremos dizer o que é que vamos discutir. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado.